Olá, amigos da Prodama Ataque e do Paranoia Sociedade Anônima. Hoje nós vamos falar sobre a história dos quadros das crianças que choram. Vamos descobrir se essa lenda é verdadeira ou não e o que esses quadros conseguiam fazer de verdade. Os quadros realmente existem. A coleção é feita de 27 obras do artista Giovanni Bragolin, que nasceu em 1911 e morreu em 81. Todos os 27 quadros eram de crianças chorando ou olhando com tristeza. Os quadros também são conhecidos como os quadros das crianças ciganas. O motivo não se sabe, já que o pintor era italiano, de Gênova, e não tinha parentesco com o povo cigano. Ele pintava seus quadros numa praça em Gênova, mas quem os conheceu diz que ele não conseguia vender um único quadro, sequer. Por causa disso, a lenda que Giovanni fez um pacto com o diabo e que o mandou pintar 27 quadros de crianças tristes ou chorando, e esses quadros seriam vendidos rapidamente e por muito dinheiro, e ele ficaria famoso. Hoje existem muitas réplicas pelo mundo todo, principalmente no Brasil. Já os poucos originais que se tem notícias de seu paradeiro estão nos museus da Europa. E existe uma lenda de que Giovanni teria vindo ao Brasil para implorar para as pessoas que destruíssem os quadros das crianças chorando, porque eles eram amaldiçoados. E os relatos na internet de que Giovanni teria vindo ao Brasil e chegou a aparecer no Fantástico no ano de 1980, ou seja, um ano antes de sua morte, para pedir que as pessoas livrassem de seus quadros, mas essa entrevista não conseguimos encontrar e por isso não podemos afirmar que ela realmente existiu. Mas muitos jornais ingleses relataram que incêndios aconteciam nas cidades da Inglaterra. Até aí, nada de sobrenatural, a não ser por um detalhe de que sempre tinha um quadro de Giovanni e o quadro sobrevivia ao incêndio. A primeira notícia que foi publicada pelo tabloide The Sun, em 1985, foi de um incêndio de grandes proporções que destruiu uma casa no norte da Inglaterra. E nada sobrou a não ser o quadro da criança chorando. E, segundo o jornal, um bombeiro lhes confidenciou que estava acontecendo com frequência e que sempre que o quadro saía intacto dos escombros. Se isso for verdade, é uma situação muito preocupante, e pois as cópias da série das crianças chorando eram vendidas em lojas de decoração como um item muito barato, chegando a ser vendidas 50 mil unidades só na Inglaterra. Esses quadros também foram vendidos no Brasil, nos anos de 1980. Mas a história de que o pintor tinha feito um pacto com o diabo e que os quadros eram amaldiçoados só chegou no Brasil 10 anos depois. Por aqui a lenda era de que os quadros tinham mensagens subliminares, como uma criança sendo enforcada, e foi isso. Como uma criança sendo enforcada. Ou sendo queimada viva e até mesmo sendo levada pelo demônio. Existem algumas versões como Giovanni pintou esses quadros, e a primeira é que o menino no quadro era seu próprio filho, que tinha medo do fogo, e para fazê-lo chorar ele acendia fósforos perto dos seus olhos para assustá-lo, e que após algumas semanas, depois de ter terminado o quadro, a própria casa do Giovanni teria queimado, com seu filho dentro. Bravo, hein? Outra versão, que após o pintor ter feito o pacto, ele sonhou com as crianças sendo torturadas e queimadas vivas, e fez os quadros com as feições que viu nos sonhos.
E ainda tem a de que ele encontrou um menino que vivia nas ruas de Barcelona, nunca falava que ele retratou o menino, e depois arrumou um lugar para ele num orfanato, e que semanas depois veio a pegar fogo. E a última história sobre esses quadros é de que ele, depois de receber muitas cartas de pessoas que tinham comprado o seu quadro, das crianças chorando, onde ele relatava que via vultos na casa de crianças correndo no escuro, rindo e chorando, além de alguns relatos de quadros onde os olhos das crianças brilhavam no escuro. Teriam feito Giovanni se arrepender e confessar que algumas das crianças que ele retratou já estavam mortas quando foram pintadas, porque tinham sido oferecidas como sacrifício ao diabo. Essas histórias chegaram a causar uma histeria coletiva e todo tipo de história sobre os acontecimentos sinistros em casas onde existiam os quadros das crianças que choram. Apareceram na mídia e com certeza, se você tem mais de 35 anos, deve ter ouvido um relato, ou um ou outro relato na Inglaterra, que chegou ao ponto de fazerem campanhas públicas para que tivessem esses quadros em casa, os levassem a locais pré-determinados para serem queimados em grandes piras públicas e assim reduzir o poder do demônio sobre as casas das pessoas. Mas que loucura, né? Agora vamos aos fatos. Os quadros das crianças que choram não foi uma exclusividade do Giovanni. Essas obras também tinham uma pintora chamada Anna Zinkensen, que morava na Escócia e foi obrigada a vir a público explicar que seus quadros não tinham nada de satânicos. Isso tudo ocorreu por causa do jornal The Sun, que é famoso por notícias de escândalos e de fundo duvidoso. No Brasil, o seu equivalente seria o saudoso Notícias Populares. E para finalizar, os quadros eram facilmente encontrados nos incêndios da época, inteiros, porque eram moda, eram muito baratos, e uma explicação científica de como eles sobreviviam ao fogo é que nos anos 70 e 80 era uma época que as coisas eram feitas para durar muito, e não tinha essa evolução nos dias atuais de que algo sai de moda ou fica obsoleto em poucos meses. Por isso os quadros eram feitos de compensado de alta densidade e tinta de alta qualidade também, para não desbotar com facilidade no passar dos anos. O resultado é que os quadros se tornaram resistentes ao fogo e tempo o suficiente para serem salvos pelos bombeiros, dando aí início à lenda, a qual o The Sun deu uma aumentada bem grandinha, né? E se você gostou, deixa seu like, compartilha, comenta, escreve pra gente se você já viu ou teve um quadro desses na sua casa. Ou na de algum parente. Aproveita e diz aqui para o Paranormal Ataque qual outra lenda urbana que vocês querem que a gente investigue. Escreve para nós, deixa seu like, comenta, compartilha. Um abraço, até a próxima história.